Todas as vezes que nós nos apresentamos na presença do Senhor, Ele não está de olho na palavra que você libera. Mas a Bíblia está dizendo que Ele está sondando o nosso coração. A Bíblia está dizendo que quando nós chegamos na presença do Senhor, Ele está enxergando as nossas motivações. Isso não te preocupa? Tiago capítulo 4, verso 1 vai dizer assim, acompanha por aqui, se você não tiver aberto aí, vai abrir aqui. Ele começa fazendo uma pergunta que nos leva a pensar. Ele diz assim: de onde surgem as guerras e contendas que há entre vocês? Guerras, contendas. A guerra está ali, a gente está guerreando, todo mundo aqui, ó, espada na mão, escudo, lança. Mas ele está fazendo uma pergunta: sai da guerra, de onde é que vem a motivação que motiva você a guerrear? Vai no sintoma não, vai na raiz do problema, vai na causa do problema, o que te motiva a guerrear. De onde surgem as guerras e contendas que há entre vocês? Não provém, porém, dos prazeres que militam dentro da vossa carne? Ele está dizendo que nós fazemos certo tipo de motivação, nós fazemos certo tipo de guerra, nós fazemos certo tipo de movimentação que é pautado e baseado em uma motivação interna. Ele vai continuar dizendo, verso 2: vocês cobiçam e nada conseguem obter, são invejosos e ambiciosos e não conseguem alcançar, lutam e guerreiam e nada têm porque não pedem. Vocês estão muito ocupados com as guerras, vocês estão muito ocupados com as contendas, vocês estão muito ocupados com a cobiça, com a ambição, e vocês não conseguem ter a percepção, vocês não conseguem ter um entendimento lógico que existe uma raiz que está governando vocês. Ele vai entrar nessa motivação, ele vai calhar, ele vai conectar a oração a esses lugares. No verso 3 ele vai dizer: vocês pedem e não recebem. Então, guerras, contendas, com ambições escusas, com sentimentos facciosos, a mente completamente tomada por desejos que não provêm do Senhor. E dentro de todas essas motivações ele vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, de maneira errada, porque pedem para esbanjar, ou para usufruir, ou para desfrutar, pautado nos seus próprios prazeres. Então ele está trazendo uma lucidez, uma clareza de aprofundamento, de profundidade, que não é sobre pedir, é sobre pautado, é sobre ser pautado em que motiva o Wesley a dobrar os meus joelhos para orar. Qual é a motivação que está por detrás das minhas petições? Pastor, por que isso é importante? Porque é dentro dessa equação que o céu enxerga. Deus, Ele não vê como o homem vê, Ele vê o interior do homem. A Bíblia vai dizer: olha, esse povo, ele honra-me com os seus lábios, mas eu não estou olhando, eu não estou observando o que os lábios deles estão dizendo. Eu estou preocupado com a intenção do coração, eu estou olhando o coração deles. Eles cultuam, eles estão nas igrejas, eles estão orando, eles estão nos montes, eles estão no jejum, porém com intenções erradas, porém com uma motivação errada. Então qual é o verdadeiro cerne da nossa oração diante do Senhor? A nossa oração diante de Deus vai revelar quem nós somos. A nossa oração diante de Deus vai fazer separação exatamente das nossas intenções. As nossas orações vão se tornar diante de Deus um espelho que vai refletir para nós qual é a nossa real intenção. Qual
é a nossa real motivação. Então nós estamos fazendo pedidos, nós estamos fazendo orações diante do Senhor, que nós ainda não paramos para fazer uma reflexão sobre o que me motiva a pedir o que eu estou pedindo. Nós não conseguimos ter essa compreensão, porque nós não olhamos mais para o nosso coração. Aí Jesus, ele vai nos ensinar dizendo que a boca costuma falar o que está cheio, o coração. Nós temos a facilidade de fazer orações, nós temos a facilidade de colocar as nossas petições diante do Senhor, sem ter a percepção do que está tornando o nosso depósito. Aí a Bíblia está dizendo, olha, caminhos que para o homem foi um projeto extraordinário. Você acha, você acredita que é o projeto da tua vida. Você não, se isso acontecer, Deus, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor realizar isso na minha vida vai mudar, vai ser extraordinário. Ele fala, vai não. Porque nisso que tu está projetando com a motivação errada, isso vai trazer para você morte. Isso não vai trazer vida para você. Isso não vai transicionar a sua vida. Isso não vai transformar a sua vida em uma vida abençoada, mas isso vai ser ocasionado na tua vida em prisões. Por quê? Porque o que está baseado a tua motivação a pedir o que você pede. Pastor, por que nós precisamos avaliar isso? Porque é isso que Deus avalia. Talvez você quer dinheiro porque você está competindo com alguém. Talvez você está querendo que a sua vida mude porque você foi domado, você foi dominado por um sentimento que alguém causou em você. Talvez as suas motivações, eles são fundamentados no orgulho. Não é de soberba. Por que eu preciso avaliar? Porque Deus não constrói sobre essas bases, irmãos. Deus não constrói sobre mentira. Deus não vai dar nada nem para mim, nem para você que não vai glorificar o nome dele. As suas petições, os seus pedidos, é para a glória de Deus ou é para a sua? Eu estou dando para você hoje um breve entendimento de como Deus se move. É o que o diabo está dizendo, vocês estão pedindo mal, porque quando vocês pedem motivação, é uma motivação de um coração adoecido, é uma motivação de uma mente enferma. Que está pautada em um elo de ambição, de soberba, de orgulho, de inveja, de sentimento que não brota de Deus. E se esses sentimentos não brota de Deus, brota da onde? Aí Deus está pedindo mal, porque tudo que você pede é para alimentar os seus prazeres, é para alimentar a vontade escusa do teu coração, e não tem glorificação minha nisso aí, não tem liberdade aí, mas tem mais prisão. Por que você acha que Jesus nos ensinou a orar? Porque nós não sabemos. O discípulo chega para Jesus e diz, Pai, por favor, nos ensina a orar. Ô irmão, ele está perdido. Quem está falando isso para Jesus é um judeu treinado. São jovens pautados em um senso de religião, que conhece Deus, que conhece a Torá, que conhece o cânon sagrado. Esses homens, eles estão aprendendo com Jesus. Não, nós não sabemos orar, por favor, nos ensina. Nos ensina a orar, nos ensina a usufruir desse lugar de oração. Nos ensina a ter a motivação correta, a ter a motivação firmada em um fundamento que vai glorificar o teu nome. Nós queremos que a boca, literalmente, ela vai revelar o que está cheio o nosso coração, e o nosso coração tem que estar cheio do Senhor, tem que estar cheio da tua vontade,
tem que estar cheio dos teus fundamentos, tem que estar cheio dos fundamentos mediante a tua palavra. Não, irmão, nós não nos preocupamos com isso. E talvez nós continuamos na fila de pedir mal. Talvez nós continuamos fundamentados exatamente desse lugar. Olha, eu estou pedindo há anos e parece que nada acontece. Aí Jesus, ele veio na oração do Pai Nosso, nos ensinando o básico, nos ensinando um caminho básico, para estartarmos a trilhar esse caminho, dessa ferramenta tão poderosa chamada de oração. Aí ele começa nos ensinando, e quando vocês forem ao Pai em oração, vão assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Irmão, não tem primeiro petições aqui. Tem alguém gastando tempo com o que vê do seu Senhor. Santo. Uau. Que eles não conseguem mudar o ritmo. E todo o tempo eles estão olhando para o seu Senhor, e eles olham para o outro e dizem: Santo. Vamos conferir de novo? Santo, de novo. Santo. A gente não consegue sair disso porque é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é... Sabe, irmãos, Jesus, ele começa nos ensinando exatamente o que o céu ele quer nos revelar: a santidade de Deus. A verdadeira manifestação de Deus. E quando nós começamos a nos envolver com essa santidade, quando nós começamos a nos envolver não com o que Deus pode fazer, mas com o que Ele é, nós iremos começar a viver um reino que vai ser manifestado em nossa vida, porque é isso que Deus ele faz quando Ele se revela para a sua igreja, irmãos. Por isso que alguém que tem verdadeiramente um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais vai ser o mesmo, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. A partir do momento que você consegue chegar à santidade de Deus, você vai ser tão impactado que você vai decidir abrir mão da sua vida. Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso para mim. Eu quero viver exatamente essa vida para mim. Eu não quero mais outra coisa. Eu quero me envolver com isso que eu acabei de ver, com isso que eu acabei de sentir, com essa glória que acabou de ser revelada e manifestada para mim. Eu preciso disso. Não, irmãos, mas essa não é a realidade da igreja. A realidade da igreja ainda é a terra. Não importa o preço que você pague. Se tem dinheiro, deixa eu continuar doente. Está entrando no dinheiro, deixa eu continuar com os psicotrópicos, deixa eu continuar na ala psiquiátrica, está tudo bem. Deixa eu continuar aprisionado. E a pergunta que eu vos faço: será que foi essa vida que o céu ele programou para nós? O que você precisa começar a compreender sobre oração, irmãos? Que o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da oração é um grito de alguém que entendeu que a maior guerra não é contra os demônios que estão aqui fora. A nossa maior guerra não é aos demônios que estão ao nosso derredor rugindo como leão. A maior guerra da igreja é contra os excessos e enganos que nós estamos formulando aqui dentro. A nossa maior guerra é contra as mentiras que nós estamos construindo aqui dentro. Essa é a maior guerra da igreja. Não é contra o diabo, não é contra o inferno, é contra as nossas motivações. É contra as intenções do nosso coração.
E aqui eu quero te fazer uma pergunta: o que você está pedindo para Deus hoje revela o que você mais teme ou o que você mais ama. Deus, eu quero te fazer um pedido. Por favor, afasta de mim o orgulho. Afasta de mim a soberba. Afasta de mim esse espírito de engano, de mentira. Ou nós estamos clamando por dinheiro? Irmão, não adianta Deus mudar a tua situação se Ele não conseguir mudar a tua mentalidade. Aí nós temos um ideal: se o Senhor fizer isso, a minha vida vai mudar. Não, irmãos, a tua vida vai mudar quando a tua mentalidade mudar. Porque homens de governo assentados na mesa de Jesus, liberto, livre, cheio do Espírito Santo, eles conseguem sentar numa mesa e dar graças em tudo. Em tudo eu te dou graças. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Então a nossa oração, as nossas petições, está revelando o quê? A nossa enfermidade, as nossas prisões ou a nossa libertação? Existe uma oração correta, sim. Provérbios capítulo 30. Vamos lá. Verso 1. Palavra de Agu, filho de Jaque, a profecia. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Na verdade, sou extremamente insensato e não tenho entendimento de um homem. Não aprendi a sabedoria, nem conheci o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem prendeu os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas em seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para que neles confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que te não repreenda e te ache mentiroso. Duas coisas eu te peço, ó Deus. Petição. Duas coisas eu te peço: não as negues a mim antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, e sustenta-me com o pão que me for necessário, para que, se eu fartar-me, enriquecer, voar, crescer, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha a furtar e a profanar o nome de Deus. Sabe, eu tenho meditado nessa oração, nessa petição, umas 2 semanas. Uma oração muito bem posicionada, uma oração muito bem conectada com aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Esse homem, ele começa reconhecendo quem ele é. Esse homem, ele começa a reconhecer nos seus fundamentos aquilo que está dentro dele, a tua falta de entendimento, a tua falta de sabedoria, a sua falta de instruções.
E no elo de pedir, no elo de orar, esse homem, em um elo de sabedoria, ele vai declarar: afasta de mim a falsidade, ou a vaidade e a mentira. A pergunta que eu vos faço, irmão: nós gastamos tempo com uma oração como essa? Nós fazemos esse tipo de oração diante do Senhor? Senhor, eu quero te fazer uma oração, eu quero te fazer um pedido, me ajuda, eu preciso de ajuda, afasta de mim a falsidade, afasta de mim o engano, afasta de mim a mentira que está fundamentada dentro de mim, que me assola todo dia, que tenta conduzir toda a minha vida, que tenta me sabotar, que tenta comprometer a minha lealdade e a minha fidelidade diante do Senhor. Nós fazemos essa oração, irmãos? Não, pois é, isso é orar. Isso é o verdadeiro elo de um orador. Isso é o verdadeiro elo de alguém que consegue ter a compreensão literalmente de quem é. Isso é a oração de alguém que sabe qual é a sua medida. Isso é uma oração de alguém que se conhece, de alguém que literalmente se examinou a si mesmo e teve uma percepção: eu sei quem que eu sou, eu sei o sentimento que brota e que gera dentro de mim, eu sei. Porque, irmãos, verdade é, se Deus ouvir as suas orações, talvez vai ser a tua ruína. Hoje, com um pouquinho mais de maturidade, eu olho para o retrovisor, eu olho para trás e eu agradeço a Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não ouviu a minha oração do passado. Obrigado. Ah, como eu te agradeço. Como eu te agradeço por o Senhor não ter ouvido as minhas orações. Como eu te agradeço, Senhor. Orações sem sentido, oração sem entendimento nenhum. Você lembra da história do filho pródigo? Ele teve um plano, irmãos, legítimo. Pediu ao pai uma herança que era dele, legítima. Ele não está pedindo nada fora daquilo que pertence a ele. Porém, aquilo que ele tentou adquirir fora do tempo virou na vida dele uma maldição. Virou na vida dele uma ruína, virou na vida dele uma desgraça. A ponto desse menino sair da presença do pai, sair da mesa do pai, com a intenção, a motivação errada, ir para uma terra longínqua, gastar toda a sua herança. E agora está em um lugar, vivendo de favor, trabalhando para dormir, desejando comer as alfarropas dos porcos, ai, só uma colherinha. E alguém está dizendo: você acha que eu vou tirar da boca do porco para dar para tu comer? Vou não, filho. Esse menino tinha pai, sim ou não? Tinha casa, sim ou não? Tinha dinheiro, sim ou não? O que ele estava fazendo lá? Tu conhece alguém assim? Que pede errado, decide errado, se move errado, e ainda diz que é Deus que está mandando. Só que a Bíblia vai dizer que esse menino ele vai cair em si, e tendo ele caído em si, ele se lembrou da casa do pai, de quem era o pai, do poder do pai, da fartura do pai, da mesa do pai. Ele só não consegue mais se lembrar quem é ele na casa do pai. Agora ele tem um plano, ele vai dizer: talvez o meu pai me aceite como um dos seus empregados. Petições, orações, planos, desejos mentirosos, facciosos, intenções mentirosas que circulam dentro de nós. A Bíblia fala que o homem tem que guardar o coração, porque o teu coração ele é enganoso, o teu coração ele é mentiroso. Se tem alguém que vai mentir para você todo dia, irmão, está aí dentro, é você. Repita assim comigo: a mente mente. A mente mente.
Agora esse menino, ele está tendo uma percepção, ele está tendo uma percepção: afasta de mim a falsidade, a mentira, e me dar apenas o que é necessário para esse tempo. E mentira aqui não é apenas enganar com palavras. Mentira aqui é alguém que vive de aparência, é alguém que está construindo uma vida que não corresponde à realidade. Meu amigo, deixa eu te dar um conselho: pior do que não ter é quem finge que tem. Você conhece alguém que finge que tem uma vida que não tem? Ele quer ser rico. Aí na casa dele está só a água e o ovo, mas ele está andando de carro do ano, porque ele quer viver de aparência. Enquanto você achar que você tem o que você não tem, meu irmão, você nunca vai ter. Esse coração precisa fazer essa oração: afasta de mim todo engano, afasta de mim toda vaidade, afasta de mim toda mentira que quer me corromper, que quer me colocar em uma vida que não é uma realidade, que quer fazer com que eu viva uma vida de fantasias. A oração, ela liberta, irmãos. Uma oração bem potencializada, ela liberta. Se você for enxergar Isaías capítulo 1, Deus, ele vai enxergar toda uma geração, toda uma nação, e Deus vai dizer: eu já estou farto dos cultos deles, eu já estou farto das reuniões solenes, eu já estou farto de os escutar. Por quê? Porque todas as vezes que esse povo ele vem na minha presença, eu escondo deles os meus olhos. Todas as vezes que eles levantam o clamor em oração, eu tapo os meus ouvidos. Por quê? E Deus ele vai dizer: porque não existe sincronismo em aquilo que eles falam com aquilo que está no coração deles. Aí Deus vai dizer: o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Ele começa a fazer uma conjectura. Ele vai dizer: olha, o boi conhece o seu possuidor e a jumenta o seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Da planta dos pés à cabeça não existe neles nada são. O que existe são feridas podres. Mas eles continuam nos cultos, eles continuam nas orações, eles continuam com as petições, oprimidos, aprisionados. Por quê? Porque ainda não entenderam o verdadeiro sentido de estar na presença do Senhor. Não, irmãos, orar contra a mentira ainda é o fundamento de um filho. O salmista 119, no verso 29, ele vai dizer: afasta de mim o caminho da mentira. Jesus nos ensinou dizendo: isso tudo é fundamento. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E em verdade. São esses que o Pai está transicionando, são esses que o Pai está fazendo crescer, são esses que estão linkados na videira e serão frutíferos, meu irmão. São os homens e as mulheres que estão na presença do Senhor, adorando o Pai em espírito e em verdade. Todos nós que estamos aqui nessa noite na presença do Senhor temos um coração enganoso. Um coração que te sabota, um sentimento que te sabota. Da onde que você acha que vem o fundamento? Eu nasci para sofrer. Ah, porque lá em casa todo mundo, eu também. Da onde é que você acha que vem isso? Aí Jesus está passando e está declarando: olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente pode se considerar livres. Vocês vão ser remidos, vocês vão ser lavados, vai ter uma nova história para vocês, é um novo tempo, é cura, é libertação, é nova vida, é nova mentalidade. Note que não é daqui para lá, é de lá para cá.
O que vai mudar a tua vida não é o que você vai dizer para o seu Senhor. O que vai mudar na nossa vida é quando o reino de Deus, a vontade de Deus, ela se manifestar em nós e se mover também através de nós. A oração verdadeira não busca um disfarce, mas a oração verdadeira, ela está procurando uma transparência diante de Deus. Quem é que chegou aí? Satanás, você não precisa me acusar. Aqui é réu confesso. Senhor, real, eu estou querendo dinheiro e eu vou falar para você porque eu quero dinheiro hoje. Porque eu quero fazer inveja no vizinho. Esse é o real motivo. Eu quero ter um carro melhor do que o dele. Tu acha que isso é saudável, irmão? Diga para a pessoa que está do teu lado, tu não precisa disso. Diga para ele, tu é herdeiro, meu irmão. Diga para ele, teu pai é dono de tudo. Então para de se portar. Diga para ele, para de se portar como um qualquer. Diga para ele, tu é filho de Deus. Não é sobre viver de aparência, não é sobre se mover com uma aparência enganosa, não é sobre permitir que o coração enganoso, ele delibere sobre você fundamentos que irão te afastar de Deus. Precisamos orar todos os dias para que Deus nos livre do nosso coração enganoso. Todo dia tu tem uma guerra para guerrear, meu irmão, não é contra o diabo não, é contra ti mesmo. Todo dia você tem uma guerra para militar e é contra você mesmo. E nós iremos vencer essa guerra com os joelhos dobrados, falando verdades para Deus. Esse é o verdadeiro sentido do poder da oração. O maior perigo não é o inimigo externo, nem o diabo, mas o coração enganoso que está dentro de nós. O verdadeiro filho de Deus, o servo de Deus, os herdeiros de Deus, eles vão começar a clamar pela verdade que está no seu interior. Essa é a oração que Deus ouve. Essa é a oração que Deus literalmente ouve. Não é alguém que está posicionado na avareza, não é alguém que está posicionado no auto-engano, não é alguém que está posicionado na soberba, na luxúria, não é alguém que está posicionado na vaidade pedindo bênçãos para Deus, é alguém que está na presença de Deus se denunciando, não se sabotando. Por quê? Porque nós estamos diante de um senhorio, nós estamos diante de um Deus que se Ele nos tocar, se Ele literalmente nos tocar, verdadeiramente nós seremos purificados. Não tem como haver uma liberdade sem verdade, irmãos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a sua? Vamos pensar. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a sua verdade hoje? Pensa aí. Vamos pensar. O que passa na tua cabeça? Qual o sentimento que está aí dentro? O que te motiva a pensar o que você pensa? O que te motiva a sentir o que você sente? Nós não falamos sobre isso. Aí nós estamos na presença de Deus, trazendo Deus para dentro das nossas situações. Deus, abre porta daqui, faz ali, faz aqui. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus não tem compromisso nem comigo, nem contigo. Deus tem compromisso com a palavra dEle. E nós estamos aqui para nos mover mediante aquilo que o céu posicionou para que nós possamos viver. Então o que mais nos ameaça não é o diabo, não é a astúcia, não é as ciladas do diabo. O que mais nos ameaça nos dias atuais é a nossa capacidade de viver uma mentira e achar que está tudo bem. Essa é a tua maior prisão. É por isso que a tua vida não anda. Ah, Senhor, eu estou na igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Ah, Senhor, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou no monte, eu estou... E qual é a motivação do teu coração? O negócio é tão sério, irmão, que eu estou dizendo, você vai ofertar? Tem alguma coisa contra o teu irmão? Por favor, não oferta não. Bote a oferta de lado, vai lá, resolva o que tem para tu resolver. Teu coração tem que estar limpo, depois você oferta. Senão tua oferta não vai ser aceita.
Quando os primeiros homens eles foram ofertar na Bíblia, a Bíblia vai dizer: e se atentou o Senhor a Abel. Deus não está de olho da tua oferta e não daquilo que você faz, Deus está de olho na tua intenção. E se agradou o Senhor de Abel, depois da sua oferta. Quando Caim vai lá, ele vai dizer: não se agradou o Senhor de Caim, e também não para a sua oferta. Então Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com o que você é. Todo errado, todo danado, todo cheio de maldade, todo cheio de malícia, todo corrompido, excelentíssimo, digníssimo, eterno Pai. Vai por cima não, irmão, vai por baixo. Deus, Ele sabe quem Ele é. Diga para a pessoa que está do outro lado: Deus, Ele sabe quem Ele é. Então você não precisa dizer para Ele na oração quem Ele é, Ele sabe. Agora Ele quer ouvir de você se você sabe o que você se tornou. Isso é oração. Oh Pai, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Afasta de mim esse mal aqui, ó. Isso está me corroendo. Isso está me matando. Eu não consigo ver ninguém prosperar, que me dá uma... Eu não consigo na igreja ver ninguém crescer, que me dá uma... Sabe, irmãos, isso são coisas que vão corromper na nossa vida. Isso são sentimentos que vão corromper nos nossos fundamentos. Automaticamente nós começamos a dar liberdade, nós começamos a dar brecha para o diabo. Por isso que esse homem inteligente começaram uma oração em uma guerra: por favor, afasta de mim a mentira e a falsidade. Isso está me matando. Quando o Senhor me curar disso, me libertar disso, eu te faço pedido, não dá nem muito nem pouco, me dá o meu termo. Porque se o Senhor me der muito, eu não venha me esquecer do Senhor. E se o Senhor também não me der pouco, eu não venha murmurar e dizer que o Senhor não me ajuda, que o Senhor não faz, que o Senhor não... O que você acha que esse homem está dizendo para Deus? Por que você acha que Jesus nos ensinou exatamente a oração de Agur no Mateus 6? E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, dê para a gente, só é o que é necessário. Por causa do nosso coração, irmãos. Por causa daquilo que nós nos tornamos. Ele vai dizer: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Eu não quero nenhum nem outro. Ele não está rejeitando o senso de prosperidade. Ele está orando por equilíbrio. O que ele está denunciando para o seu Senhor? Eu não sei lidar com isso. Ah, se eu ficar... Não sei o que vai acontecer. Eu sinceramente, do jeito que eu estou vendo esse coração aqui, vai dar ruim. Então deixa no meu termo aqui. Me dá o que é necessário. Isso é autoconhecimento, irmãos. Isso é autoconhecimento, isso é fundamento de alguém que se conhece, alguém que está em um elo de sabedoria com o seu Senhor. Ele está exatamente nesse lugar, orando a Deus por equilíbrio. Nada mais e nada menos do que equilíbrio. Esse menino, ele entende que tanto a fartura quanto a escassez podem ser uma cilada, pode ser uma prisão para o seu coração. Ambos são perigosos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Nós temos consciência disso? Nós temos literalmente essa mentalidade de ter a consciência disso. Nós já passamos exatamente dentro desses movimentos, nós já experimentamos exatamente o que brota no nosso coração na fartura, o que brota no nosso coração no muito e o que brota no nosso coração na falta. Nós já sabemos o que vai acontecer conosco nesses lugares. O meu pastor, ele fala que quando a pessoa ela enriquece, a pessoa quando ela enriquece ela muda. Não, ela só revela o coração, irmãos. O dinheiro só potencializa na realidade quem nós somos. Na fartura, no tempo bom. Você não precisa ser rico não, irmãos. Algumas pessoas estão na igreja, está ali, ele está na escassez, ele está no equilíbrio ali, ó. Ele está ali, ele está ali, ele está ali. Aí ele começa a prosperar, a coisa começa a andar, ele começa a se afastar de Deus devagarinho. É como se ele falasse: eu já cumpri o teu propósito, obrigado. Daqui para frente deixa que a carreira solo.
Se eu precisar de novo, eu ligo para o Senhor de volta. Se eu precisar, eu te peço ajuda de volta. Por quê? Porque na fartura ele corre esse risco de se esquecer de Deus. Oséias 13, verso 6. Abra para mim aí, Oséias capítulo 13, no verso 6. Vai dizer: fartando-se, exaltou-se o seu coração, autossuficiência e orgulho. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu o seu coração, por isso se esqueceram de Deus. Conhece alguém assim? Jesus está diante de Pedro, sim ou não? Pedro vai dizer: Senhor, fica tranquilo que eu vou morrer no seu lugar. Tu acha que Pedro estava mentindo, irmão? Impossível. Senão Jesus tinha repreendido ele: Pedro, tu é um mentiroso. Pedro estava sendo muito verdadeiro. Jesus, eu vou morrer no teu lugar. Jesus olha para ele: Pedro, deixa eu te falar um negócio, filho. Ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Possível, Tem muitas intenções no teu coração que já está aí dentro, mas você desconhece. Automaticamente Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, na hora do olho do furacão, a tua alma vai sucumbir, macho. Tu não vai conseguir sustentar. Sabe por quê, irmão? Nós só teremos a certeza de certas coisas quando a gente estiver dentro delas. Se você ficar milionário hoje, não vai acontecer nada. Será? Quem vai revelar isso? Teu coração. É a intenção. Então, na fartura nós corremos o risco de se exaltar o nosso coração, de nos sentirmos autossuficientes, presunçosos e orgulhosos, e não preciso mais de nada nem de ninguém. E na escassez, qual é o problema da falta? O desespero e desonra. É empobrecido, não vem a furtar e a profanar o nome de Deus. Na realidade, ninguém ora para ser pobre, né, irmão? A gente ora para ser rico. Mas o que o Provérbios está nos ensinando? Que o verdadeiro início de uma relação com Deus em oração é começar a orar por equilíbrio. Quando você começar a entender o elo da oração, quando você começar a entender o poder de uma oração, quando você começar a blindar o teu coração, irmãos, é natural o crescimento, o amadurecimento, o entendimento, o guardar o nosso coração, que é o nosso papel, nós começarmos a entrar em um lugar de maturidade, algumas coisas começarem a acontecer. Toda essa equação não vai acontecer em uma oração, não vai acontecer em palavras liberadas, toda essa equação vai acontecer em uma movimentação externa, em uma construção externa, em uma construção de alguém que está com o teu entendimento fundamentado em uma verdade. Então, homens e mulheres que desconhecem o caminho da oração, que desconhecem o poder do caminho da oração, eles têm que seguir os conselhos de Jesus e também o que a Gu está nos ensinando: orar por equilíbrio. Ele pede o suficiente. O que é o suficiente no meu dia, pastor? O necessário, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse lugar é o lugar de equilíbrio. E o que esse lugar ele vai trazer para mim, pastor? Dependência. Todo dia eu preciso estar na sua mesa, eu preciso estar no lugar aonde o Senhor vai trazer para mim o pão do dia. Senhor, me dar apenas o que me mantém no centro da tua vontade e mais nada. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é ter dinheiro, sei o que é não ter dinheiro. Entre ter muito e pouco, onde é que eu estou? Dependência. Um lugar de equilíbrio.
O verdadeiro sentido da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou é que o verdadeiro cristão não deve buscar os extremos, mas sempre potencializar a sua vida na suficiência em Deus. O verdadeiro sentido da prosperidade não é ter em excesso, é ter o necessário para o cumprimento de um propósito. Não, mas nós não queremos isso, irmãos, porque nós já não conseguimos compreender, entender a fartura do que era estar na mesa de Jesus, dependendo do pão do dia. Você sabe o que é o sentimento de você não ter falta de nada, irmãos? Não, a igreja não sabe que sentimento é esse. Quando a gente está falando do pão do diário, quando a gente está falando do pão do dia, que Jesus tem o pão nosso de cada dia, a gente pensa que é só um pãozinho. E se eu comer um pãozinho, vai dar o quê? Não, você vai comer um pãozinho, você vai ter a percepção que na tua vida você nunca vai sentir falta de nada. Isso é um lugar de quê, irmãos? Isso é um lugar de dependência, isso é um lugar de fartura. Israel no deserto recebeu maná suficiente, nunca mais do que o necessário. O que isso fundamentou nesse povo? Dependência. Eu não quero ter carreira solo, eu não quero me achar autossuficiente, eu não quero me achar, não, eu quero estar em um lugar de equilíbrio, onde todo dia eu vou dizer: Senhor, sem ti eu não consigo, sem ti eu não vou, sem ti não dá, sem ti eu não tenho para onde ir, sem ti eu não sei nem como é que faz. Então, se o Senhor não for, não me mova daqui, porque eu quero estar justamente no lugar aonde o Senhor ordenou para eu estar. O que a mesa diária ela me apresenta? Ela vai me apresentar a verdadeira prosperidade. E o que é a verdadeira prosperidade? É não precisar de nada além da presença de Deus, além do cuidado de Deus, além da provisão de Deus. Isso é o verdadeiro sentido da prosperidade, meu irmão. Então qual é a motivação que te leva a pedir o que você pede? Irmão, uma vez chegou um cara comigo, já contei essa história, que ele falou: pastor, eu estou com os projetos aí, se Deus realizar, a minha vida vai mudar. Eu falei: vai mesmo, a primeira coisa que vai mudar, você vai trocar de esposa. Eu falei: vai entrar uma novinha. Isso, pastor. A última vez que eu estive com ele, lá na igreja, ele levou, não sei se você lembra, que ele levou uma revista de lancha. Pastor, me ajuda a escolher. Mudou mesmo o negócio, né? Falei para ele: rapaz, ora aí, pastor, me ajuda a escolher. Eu falei: vou orar não. Fechei, falei: deixa eu te falar uma coisa para você, vou te dar um conselho. A mesma mão que dá é a mesma que tira, cuidado. Esse cara ficou tão incomodado que de tarde ele me ligou: pastor, retira o que disse. Eu falei: não, eu não falei algo do L, não. Eu estou falando do Espírito, cuidado. Foi inaugurar uma loja, eu fui lá orar na loja. Cheguei lá, irmão, cheio de mulheres atendentes do cara. Aquelas roupas que só Jesus, eu não sabia se aquilo era um prostíbulo ou um elo comercial. Lá em Nova Iguaçu, eu falei: você acha que eu vou orar? Eu falei: vou não. Irmão, Deus já saiu disso, ó, há muito tempo. Uma das últimas vezes que eu tive com esse homem, eu pedi uma quentinha lá na estrada da Posse. Quem era o motoboy que me entregou a quentinha? Ele, quando ele me viu, ele começou a chorar. Falei: esse é o problema do homem despreparado. Quando as coisas começam a acontecer na vida dele, ele estraga por causa da motivação errada, por causa da intenção errada. Então, irmãos, aprenda uma coisa com o seu Senhor. Deus, Ele não quer mexer na tua situação, Ele quer preparar o teu coração. O dia que o teu coração for dele, Ele sabe que nada vai roubar o teu coração dele. Esse homem, ele vai ter fama, ele vai ter riqueza, ele vai ter tudo, porque todas essas coisas não vão ter ele, porque ele já tem dono. Então, real, você acha que você está pronto a pedir Deus fama?
Você acha que você está pronto para pedir Deus riqueza? E eu não estou te subjulgando, não. Eu estou querendo trazer para você como que está o teu coração hoje. Você acha? Então, se eu puder te dar um conselho, eu diria para você: comece a orar por equilíbrio, para que quando chegar a fartura você não tenha a insensibilidade de negar o Senhor, ou para que no dia mal bater a tua porta, que vai te forjar, que vai fazer você olhar alguns elos da sua vida, você não venha furtar e não venha dizer que o Senhor te abandonou, porque a maior tragédia da vida de um homem, meu irmão, não é ser pobre ou ser rico, é ele negar a existência e o poder de Deus. E você conhece alguém que no tempo da dificuldade fala: onde é que o Senhor está? Tu conhece alguém assim? A verdadeira sentido da sabedoria está em compreender que tanto a abundância quanto a necessidade podem nos afastar de Deus. Pode roubar de nós a nossa essência, pode roubar de nós o verdadeiro sentido do nosso coração. Então, qual é a verdadeira oração que eu preciso fazer? E que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Uma oração eu faço: Senhor, derrama na minha vida hoje o que eu estou apto, o que eu estou em prontidão a receber. Se for uma migalhazinha que seja, eu vou aprender da graça. Se for muito, que seja, o meu coração vai continuar sendo o mesmo. Não é sobre o que você conquista, não é sobre o que você possui, não é sobre o que você consegue trazer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É sobre o seu coração, irmão. Então o verdadeiro sentido da oração é uma cerca que vai nos proteger, que vai blindar o nosso coração, que vai trazer uma proteção para os abismos que nos rodeia, chamado do orgulho, da prepotência, da vaidade, da mentira. Por isso que o equilíbrio do verdadeiro sentido da oração de Jesus é: e o pão nosso do dia nos dai hoje. Nós precisamos voltar a ter um coração que vai depender 100% da vontade de Deus. Então, se eu for te fazer uma pergunta hoje: como é que está o teu coração mediante aquilo que você está pedindo, Senhor? Tem verdade no teu coração? Tem verdade nas suas petições? Ô irmão, quantos de nós fizemos votos ao Senhor aqui de coisas que, se o Senhor fizesse, nós faríamos, e você não cumpriu? Sabe o que isso revela? Revela o teu coração. Você conhece alguém que na dificuldade faz todo tipo de voto: Deus, se o Senhor fizer, olha, e Deus fez. Ai, Deus é bobo. Não, Ele só está revelando para você o teu coração. A Bíblia vai dizer, repita isso comigo: e se o herdeiro for um menino, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo ele dono e senhor de tudo. Por que ele não usufrui? Por que ele não administra tudo sendo ele dono? Porque ele é um menino. Nós temos que parar de fazer arte, irmão, as artes dos meninos. A gente tem que parar de mentir para nós mesmos. A gente tem que começar a crescer. A gente tem que começar a se posicionar mediante aquilo que a Bíblia nos diz que nós somos. A oração, ela é a locomotiva que vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Por isso que tudo começa na oração. Se tem um elo que conecta um homem a Deus, esse elo é a oração. Jesus nos ensinou que nós podemos ganhar o mundo todo. Não tem problema. O problema é quando a gente perde a nossa alma. Inteligência emocional, isso é alma. Isso que é um problema. Então é possível sim nós ficarmos ricos, é possível sim nós prosperarmos, é possível sim seu comércio crescer, a sua ideia dar certo, o seu projeto sair do papel e você ser muito, é possível.
A preocupação aqui é você não perder a sua alma. A preocupação aqui é você não perder essa ponta de acesso, é você não perder essa convicção no Senhor, é você não perder os seus fundamentos, é você não perder a sua casa, não perder a tua família, não perder a tua fé. Isso que está em jogo aqui. Jesus, ele vai ensinar as irmãs, ele vai dizer, uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária, irmão. E o que é necessário? Estar naquele lugar, em um lugar de instruções. Muitos de nós aqui não sabemos. Eu falo, eu já contei a história aqui. Eu conheço uma pessoa que ela toda vez ela fala, pastor, o dia que eu ganhar na loteria, pastor, eu vou ganhar na loteria, hein? Eu vou ganhar na loteria, o dia que eu ganhar na loteria, o senhor vai ver. Deixa eu só ouvir, né? Um dia a curiosidade. Eu vou deixar te fazer uma pergunta. Tu joga? Ainda não, mas eu vou jogar. Então o dia que tu jogar, né? Quantas pessoas vivem fantasias, irmãos? Eu acho que ela já falou isso para mim umas 30 vezes. O dia que o pastor... Aí teve um dia que eu não respondo essas coisas não, irmão. Eu deixo as pessoas com a loucura delas. Aí eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, tu joga nesse troço mesmo? Não, pastor, não. Mas tu tá com fé que tu vai ganhar sem jogar? É um negócio estranho, né? Por quê? Porque são fantasias. O que isso nos ensina? Que a igreja de Cristo, que diz ser igreja, ela não tem um propósito para se mover por ele. Quantos de nós aqui estamos dobrando o nosso joelho, pedindo coisas para Deus que a gente não sabe nem por que nós nascemos, mas nós estamos pedindo. Pastor, qual é o meu propósito? Por que eu vim a esse mundo? O teu propósito, meu irmão, é o teu próprio depósito. O que move a tua vida é o que está cheio aí dentro. O que move a tua vida é o que está cheio do teu coração. É isso que você fala, é isso que você ora, é isso que você corre atrás. Então o teu depósito está cheio de tudo que está aí dentro de você. Então talvez hoje o teu propósito é viver uma fantasia, é viver uma vida mentirosa, é viver uma vida pautada em orgulho, em soberba, em prepotência, em feridas, em prisões, sei lá o que está aí dentro de você. É sobre isso que nós oramos, é isso que Tiago está dizendo. Aí Deus está dizendo, Deus está nos ensinando, sabe por que você não recebe? Porque vocês estão pedindo mal, porque tudo que vocês pedem é para o próprio prazer de você. Agora vamos falar do prazer. O que está fundamentado no meu prazer, que está ditando o ritmo da minha vida? Eu quero dinheiro para quê? Eu quero crescer para quê? Eu quero poder para quê? Eu quero fama para quê? Para quê? Você pede dinheiro, mas você não sabe o que você vai fazer com ele. Ô irmão, passa um pouco de dinheiro na nossa mão e a gente não ora por dinheiro. Eu não gasto meu tempo orando a Deus por dinheiro. Dinheiro não é a pauta da minha oração. Porque o meu Senhor me orientou que dinheiro, ele é um senhor que tem roubado muita gente de Deus. Então como é que você faz, pastor? Eu simplesmente ando nos lugares que tem dinheiro sem ele, e de repente ele vai aparecendo, irmão. Fazemos grande negócio, e aluga imóvel, faz grande coisa, e estamos aí, ó. Porque o dinheiro em todo o projeto da humanidade, ele não é o Senhor, não é Ele que dita o meu ritmo, é Deus. Ele é servo. Pastor, é possível fazer alguma coisa nessa vida sem dinheiro? Eu vou modificar isso. É impossível você fazer alguma coisa nessa vida sem Deus, irmão. Dinheiro é só detalhe. Qual a intenção do teu coração? O que nós buscamos num ambiente como esse? Ter uma vida bem-sucedida? Ou ter a presença? É ter uma vida pautada em desejos que só diz respeito aos seus prazeres? Ou ter um propósito?
Esse é o verdadeiro elo de oração. De um homem, de uma mulher que vai se posicionar na presença de Deus com um propósito dentro do seu depósito. Com alguém que vai ter um pedido, que não vai viver uma vida de aparência, que não vai viver uma vida dependendo de status, dependendo da opinião alheia, mas homens e mulheres que vão estar pautando a sua vida, construindo a sua vida sobre um fundamento que é a verdade, sobre um fundamento que é um elo de equilíbrio entre ter a presença do Senhor, entre ter o pão diário, entre ter a provisão do seu Senhor, entre ter uma convicção: o meu amanhã ele não me pertence, porque o meu Senhor já está lá. O meu negócio é hoje, fundamentar o meu coração hoje, fundamentar a minha vida hoje, fundamentar os meus ideais hoje, para que quando chegar amanhã eu tenha uma convicção: foi o Senhor que me trouxe até aqui, com verdade no meu coração, com intensidade no meu coração, com fogo, com lenha e com um ideal. Se não for o Senhor que tivera conduzido a minha vida até o dia de hoje, nada disso teria sido possível. Esse é o verdadeiro sentido de um elo de agradecimento. Então eu te faço uma pergunta nessa noite, meu irmão: qual é a motivação que está por detrás da sua oração? Vai atrás desse rastro. E talvez você pode enxergar grandes facções, grandes sentimentos que não emanam de Deus. Toda a movimentação que Deus faz, irmão, é para a glória dele. Por isso que Jesus insistiu em dizer que nós não sabemos orar, porque nós estamos sempre liberando palavras com motivações erradas. Nós sempre estamos fazendo petições com motivação errada. Eu já contei isso para vocês. Um dia, toda essa palavra que eu estou pregando, irmão, isso é a história da minha vida. Eu fui da fartura e depois eu fui para a escassez, mas muita escassez. E o pior, irmão, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, em vez do negócio melhorar, piorou. Tinha minha profissão, tinha o meu dinheiro, tinha o meu salário, tinha uma vida boa. Andava jogando bola, irmão, viajando o mundo. Conheci muitos lugares desse mundo. Aí entreguei minha vida para Jesus, ó. Eita, que coisa boa. Irmão, Deus me tirou tudo, mas tudo. Nós estava lembrando esses dias do ferro, né, para passar roupa. A gente esqueceu disso, né? Da carteira de irmão, eu ganhei a carteira de habilitação, irmão. Não foi? Para mim, você conseguiu um emprego. Não, se você tirar a habilitação, você vai ganhar um emprego. Não foi? Fui fazer autoescola lá em Bangu, irmão. Teve um dia um amigo foi lá em casa, viu lá em casa, ele olhou, não tinha copo, não tinha nada, irmão, não tinha geladeira, era quase aquela música: era uma casa, não tinha nada, não tinha teto. Esse amigo convidou a gente, foi na Super lá, não foi? Ele ofertou R$1.000 pra gente comprar prato, copo, panela, ferro de passar roupa, que tá lá em casa até hoje. Irmão, passei por tudo isso. E aqui, ó, eu era só o olheirinho amassando o barro. Eu tinha que entender algumas coisas. Eu tinha que chegar à real motivação do meu coração. Algumas pessoas hoje não me compreendem, algumas pessoas não me entendem. Irmão, eu recebo tanto convite para pregar. Eu falo: cara, tem tanta gente boa na casa. Eu não sou esse cara. Tantas oportunidades de negócio que aparecem pra gente. Eu não sou esse cara. Eu aprendi
Eu entendi o meu chamado e a minha vocação. Eu entendi. Mas perdi tudo, irmão. Tudo. A ponto do meu filho passava aquele carro, aquela Kombi do R$1. Meu filho pediu um iogurte de R$1, eu não tenho R$1 para comprar iogurte pro meu filho. Quando meu filho ia comer traquinas, todinho que ele levava era o meu pai com a sacolinha lá em casa. Irmão, aquilo me torcia por dentro. Eu falava, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Procurei emprego, tudo que a gente você possa achar, porta tudo fechada. Entendi, minha esposa saiu para procurar emprego. E em 1 hora ela voltou e disse, sou empregada. Ela saiu e eu orei, Jesus, não deixa ela arrumar um emprego. Não faça isso comigo. Ela volta. Consegui. Aí uma vez eu muito irado, ela falou, se você não percebeu que Deus já te deu um trabalho, quer cuidar de vidas? Irmão, ali eu comprei um caderno. E eu comecei a ler a Bíblia toda igual um maluco. Orava, escrevia. Magro. E ali Deus foi me desconstruindo. Ali aquele senso de escassez e de estar em um lugar de dependência fez com que eu ficasse anestesiado para esses sentimentos que estavam muito vivos dentro de mim. Por isso que hoje, meu amigo, meu irmão, sou anestesiado. Irmãos, com 1 ano de escassez, 1 ano e 3 meses de escassez, eu tive uma proposta, né? Chegou uma proposta para mim para me jogar no Japão $10 mil por mês. Falei, amor, Deus respondeu. Aí ela olhou para mim e falou bem assim, se você quiser ir, você vai. Eu tô fora, porque não é isso que Deus quer para nós. Falei, $10 mil. A gente fica lá 1 ano, faz dinheiro novamente, e depois a gente volta para cá de novo. Aí ela falou, a gente vai perder tudo de novo. Daquele dia para lá, as portas de Deus fez assim, irmão, ó. Se abriu. Eu acho que daquela época para cá a gente nunca mais teve esse elo de necessidade. Hoje o que você pede, pastor? A tua vontade aqui na terra como no céu. O resto é sobre santidade, é sobre fogo, é sobre ser parecido com Ele. Agora, mediante a minha necessidade, eu não peço nada. Essa é a minha vida com Deus. Às vezes a minha esposa fala assim, amor, ora, porque toda vez que tu ora as coisas acontecem. João 15 é orar mediante a alguém que é o Cristo, posicionado nas palavras dele que é o Cristo, e nós vamos pedir nesses lugares e tudo que a gente pedir vai acontecer. Sabe, irmão, você sabe o que a gente precisa como igreja? Voltar a se conectar com a fonte, voltar a se conectar com Jesus, a ponto do que vai direcionar a tua vida não é as suas necessidades, a ponto do que vai direcionar a tua vida é a própria vontade de Jesus, é se mover como está escrito, de uma geração que se move com uma tranquilidade, não importa o cenário que eu estou vivendo, Jesus está lá. Fora isso, nada mais importa. Então nós já andamos nesse lugar de escassez, irmãos. Eu já murmurei na escassez e não foi pouco. Até que nesses lugares Jesus foi usando para tratar o meu coração. Hoje a gente recebe pessoas na nossa mesa, a gente ensina as pessoas a sair desse lugar, porque a gente já passou por eles. Hoje eu recebo tanta coisa, tanta bênção, irmão, tanta coisa que envolve muito dinheiro, e eu falo, eu não quero. Tu é doido? Não.
Algumas pessoas, pastor, isso tem que ser estudado. Essas coisas vêm a Deus. Eu falei, pois elas vêm. Eu tenho elas, mas elas não me têm. E as bênçãos correrão atrás de ti, e elas te alcançarão. Por quê? Porque eu já tenho o que é suficiente, que é a presença de Jesus, que é o cuidado de Jesus. Uma coisa eu sei, irmão, Jesus não sabe errar. Então, quando Ele está dizendo na sua palavra que o pão do dia é suficiente, acredite, é suficiente. Eu convido você a ficar de pé comigo. Não importa as suas motivações, as suas movimentações,